Vamos fazer a tabela verdade do 7442. Tá? Então, o CI 7442, né, é um decodificador de BCD para decimal. Então, ele entra com 4 linhas. Vou chamar essas linhas de A3, que seria o mais significativo, A2, A1 e A0. Deixa eu aumentar aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Tá? Vou apagar isso aqui de cima, tá? Só para eu conseguir reduzir o tamanho das colunas, senão vai ficar muito grande aí. Então, essas aqui são as minhas entradas. Tá? E agora virão as minhas saídas. Deixa eu escrever primeiro as saídas aqui. Então, eu vou ter 10 saídas, O9, O8, O7. Deixa eu ver se ele já completa isso daqui. O6, O5, O4. Pronto. E vamos reduzir esse tamanho aqui para que a gente consiga visualizar aqui tudo na tela. Tá? Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Então aqui eu tenho as minhas entradas. Tá? E aqui eu tenho as minhas saídas. Então, basicamente, eu tenho uma tabela verdade. Eu posso fazer a tabela verdade aí, normalmente, de 4 entradas. Então, eu tenho 16 linhas nessa tabela aqui. Então, a nossa tabela, como é um decodificador de 4 para 10 linhas, tá? Então, na verdade, as linhas que vão ser utilizadas são essas aqui, ó, até o 9. As outras linhas serão inválidas. Tá? Então, eu vou até marcar a partir daqui em vermelho. Já fica claro o porquê. Tá? Vou marcar aqui em vermelho. Tá? Por quê? Porque é inválido essa faixa. E vou marcar aqui em outras cores só para vocês conseguirem enxergar mais fácil as linhas. Tá ok? Então, como está dito no enunciado, o decodificador ele tem as saídas ativas em 0. Então, quando eu tenho 0, 0, 0, 0 na entrada, eu ativo a saída 0. Quando eu tenho 0, 0, 0, 1 na entrada, eu ativo a saída 1. Quando eu tenho 2 na entrada, eu ativo a saída 2. E assim sucessivamente. Então, eu vou formar uma diagonal aqui na minha tabela de zeros. Tá? E o restante é 1. Então, o restante é 1.
E aqui o restante é tudo 1, porque são saídas inválidas. Então ele não vai selecionar nenhuma dessas saídas porque a entrada é inválida. Isso vai ser importante para o nosso decodificador, vai ter um detalhe interessante associado a essas saídas inválidas. Tá? Então essa daqui é o nosso decodificador. As nossas entradas e as nossas saídas. Tá? Então a gente vai implementar isso aqui em Verilog agora. Então nem vou abrir o quarto por enquanto, tá? Vou deixar aqui no meu editor de texto, porque o meu editor de texto eu consigo controlar melhor o zoom. Tá? Então vamos criar aí um módulo. Eu não vou chamar esse cara de 7442. Eu já comentei com vocês que pelo menos lá no Quartus 13, quando a gente ia simular no Model Sim módulos que começavam com números, o nome, igual esse aqui, a gente tinha alguns problemas. Aparentemente, na hora dele definir a expressão regular para fazer a tokenização, programaram errado lá. Então eu vou chamar esse cara de CI7442, ou melhor ainda, vou chamar esse cara de decode 7442. Tá? Vou salvar ele de uma vez, só para o meu editor aqui reconhecer o Verilog. Só para reconhecer o Verilog. Tá? E aí o que eu vou ter? Vou definir as minhas entradas. Então, como input, o que eu tenho? 4 entradas. Só que eu não vou chamar de A3, A2, A1, A0. Vou chamar de um vetor. Tá? Vou chamar aqui de vetor A. Só para ficar igual à tabela. Então, vou chamar de vetor A. Só que esse cara ele vai ser um vetor. Né? Esse vetor vai ser de 3 até 0. Ou seja, tem tamanho de 4. Tá? Esse é o vetor A. E vou criar um output, um vetor de 10. Né? Eu vou chamar aqui de 9 até 0, ou seja, tem 10 elementos. E vou chamar de O maiúsculo. Só para ficar igual que eu fiz na tabela. Então, definida a interface. Tá? Já estão definidos os pinos. O que eu vou fazer agora? Vou criar o comportamento. Então, basicamente, eu vou fazer um always. Tá? Um always at o quê? As entradas A, que eu chamei de A. Ou seja, toda vez que mudar a entrada, esse bloco always será executado. E vou criar um case. E nesse case eu vou definir exatamente essa tabela. Tá? Então, case A. Case A. E aí eu vou fazer lá 4 bits. Né? Qual que é o primeiro bit? Qual que é a primeira entrada? 0, 0, 0, 0. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui nos meus... Eu poderia até fazer já direto em inteiro, tá? Para facilitar. Mas o problema é que como a saída é invertida, né, a gente teria alguns problemas aí. E mesmo assim também ele geraria alguns warnings. Porque quando eu faço atribuição de inteiros que tem 32 bits numa variável que tem 10, ele vai ficar dando warning que ele está truncando. Não teria problema nenhum, porque eu sei o que eu estou fazendo. Tá? Mas para evitar esses warnings também, então eu vou fazer a definição bonitinha. 10 bits. Então vai ficar o quê? 1, que é o bit
é a saída 9, saída 8, saída 7, saída 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Copiar esse cara aqui. Então agora aqui vai ser 0, 1. Depois eu arrumo as entradas. Não, vamos arrumar as entradas agora para ficar certinho. Então aqui. Depois. Então 3, ó, acionou a saída 3. Eita. Então agora aqui é o 4, acionou a saída 4. Então agora é o 5, acionou a saída 5. O 6, a saída 6. O 7, a saída 7. O 8, a saída 8. E o 9, a saída 9. Tá? Poderia definir todas as outras, né? Para o A, para o B, para o C, para o D, para o E e para o F, né? Que são todas saídas inválidas, mas eu posso simplesmente definir o default, né? Que é o que a gente faz, inclusive para ele não gerar LEDs indesejados, porque toda vez que eu tenho condições que não foram feitas atribuições para aquela condição, o quartzo ele gera um circuito que mantém o valor anterior. O elemento do circuito que faz isso é o LET. Então toda vez que você vira o warnings na hora que estiver compilando, falando que está sendo gerados LEDs, é porque você tem alguma condição em um teste que não recebe atribuição. Então o que ele faz? Ele gera um LED para manter o valor anterior. Tá? Isso não é bom, a não ser que eu queira fazer isso, porque eu estou criando um circuito que quer manter o valor anterior. Tá? Mas isso vai ter uma série de prerrogativas, principalmente em temporização. Então a gente precisa saber muito bem o que está fazendo. Esse aqui não é o caso. Então eu vou definir o caso padrão, que é o default. E nesse caso, nenhuma saída estará ativa. Tá? Terminamos aí o nosso módulo decodificador. Vou criar um novo aqui para a gente fazer o test bench. Então vou criar um modulo decode 7442 underscore tb, né? Seguindo aí o que a gente tem feito de nomes. Já vou salvar de uma vez para ele reconhecer aí a linguagem. Tá? Lembrar que temos que criar o time scale, e aqui é crase, né? Crase time scale 1 nanosegundo barra 100 picosegundos, que está de bom tamanho aí para nossa FPGA. Tá? E aí vamos criar. Lembrando que
aqui no teste bench, o que receberá atribuição são as entradas do meu módulo em teste. Tá? Então, aqui faltou um negocinho, né, pessoal? Aqui é output reg, desculpa, faltou aqui output reg, porque as minhas saídas estão recebendo atribuições dentro aqui de um bloco comportamental, o always. E faltou aqui também chamar a saída, né? O está recebendo essas coisas aí. Eu esqueci de colocar o O aqui, que eu saí copiando. Senão eu não estou fazendo atribuição a nada, né? Pronto. As nossas saídas aí agora sim recebem atribuição. Professor, por que o senhor não está usando a atribuição non-blocking? Primeiro, não tem clock, não tem flip-flops aqui, tá? Então ele não vai fazer aquelas otimizações, bloquear ou não bloquear flip-flops, tá? Aqui não tem clock. Então esse aqui é um circuito, ele está descrito dentro de um bloco sequencial always aqui, porque o case tem que estar num bloco desse tipo. Tá? Mas de qualquer forma não tem nada a ver com flip-flops aqui. Tá? Então eu posso fazer atribuição blocking normalmente. Tá? E aí o nosso circuito, dá para aumentar um pouquinho mais se eu conseguir, mas não vai mais do que isso não. O nosso circuito decode 7442 está aí. Então aqui eu vou criar um reg para a entrada A. Esse reg ele tem 4 bits. Vou dar o mesmo nome A, né, para ficar mais fácil. E vou criar um wire para eu poder conectar a saída, que é de 10 bits. Que é de 10 bits para conectar a nossa saída. E vou instanciar o decode. Então aqui eu tenho decode 7442 DUT, né, Device Under Test, que é o que geralmente a gente chama. Aí ponto A, eu vou conectar o A. E no pino B, ponto B, eu vou conectar... Que pino B? Pino O de saída, eu vou conectar o O. Opa! O O que eu defini ali. Então ele só tem essas conexões. Beleza? E agora eu vou realmente definir o que está acontecendo com as minhas entradas, ou seja, criar realmente os sinais, né, pessoal, para a gente conseguir simular o nosso decodificador. Então vou criar um initial. Eu poderia fazer a tabela verdade bonitinha, né? Mas eu vou criar aqui um initial, begin, end. Eu vou finalizar o módulo aqui. E aqui eu vou criar um for. Então, um for ele precisa de uma variável para fazer a contagem. Essa variável geralmente a gente define ela como uma inteira, né? Como um integer. Vou criar aqui integer i. Então for i igual a 0, tá? I menor do que 15, né? Na verdade, como eu estou fazendo menor do que 16. Vamos colocar menor ou igual, para ficar melhor. Menor ou igual a 15. Então ele vai de 0 até 15, ele vai varrer as 16 linhas da nossa tabela. Tá? I igual a I mais 1. Tá? Poderia botar o begin, mas como só vai ter uma linha aqui, eu nem preciso do begin. Tá?
O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a minha entrada A, meu reg A, né, que está conectada à entrada, receber o que? Receber I. Só que se eu fizer só assim, isso aqui acontecerá instantaneamente, então A acabará recebendo só 15. Eu tenho que colocar um atraso aqui. Então, depois de, sei lá, coloca aí 20 unidades de tempo, o A recebe o I. Tá? Aqui eu também não precisaria desse begin, porque eu só tenho um for aqui dentro, então eu posso tirar esse begin e esse end. Não preciso fazer o stop, porque eu não tenho always, eu só tenho o initial. Tá? Então ele vai executar isso daqui 16 vezes. Né? E aí, 16 vezes 20 vai gastar aí 320 unidades de tempo, 320 nanosegundos. Tá ok, pessoal? Isso aqui já vai ser o suficiente para nós verificarmos o funcionamento. Tá? Então agora eu vou abrir o Quartz. A gente salva isso lá e faz a simulação. E vê também se não ficou algum erro de digitação aí ou algum erro no código que vai impedir a compilação. Tá? Então já estou com o Quartz aberto aqui. Vamos criar um novo. Então novo, Verilog. Copio o módulo do decodificador. Tá? Ele já veio bonitinho com as indentações direitinho, né? Copio o nome do módulo para não digitar errado na hora de criar o projeto. Então já vou deixar esse cara aqui na área de transferência. Vou salvar. Crio uma pasta aí para o projeto, tá? Vou criar aqui decode 7442. Copiei aqui, vou criar um projeto baseado nele, sim. Então toda aquela história que vocês já conhecem. Tá, next. Então nesse diretório que eu acabei de criar, o nome do projeto é decode 7442 e o que é mais importante é isso aqui, nome da top level entity, ou seja, o módulo mais alto nível é o decode 742, decode 7442 tem que estar escrito direitinho, inclusive se é letra maiúscula, todos aqueles detalhes que a gente também já passou aí. Eu não quero adicionar novos arquivos e eu quero, como diz lá no guia, usar a família MAX10. Qual o modelo? 10M 50DAF484C7G. 10M 50DAF484C7G. Está escrito lá no guia. Então finalizei e vou compilar. Faltou um end case aqui, pessoal. Tá, eu esqueci de um end case aqui, ó. End case. Aqui, ó. Enxerga aqui pelo bloco de notas que é melhor. End case. Tabulado direitinho aqui, ó. Tem o case, tem que ter o end case. Aí depois é o end do begin do always. E depois o end modulo. Então faltou o end case.
Então, beleza, fizemos a compilação. Vamos dar uma checada aqui no Netlist Viewer, rapidinho, no RTL Viewer. Então, ele identificou que é um decodificador, né? Então, eu entro com 4 linhas, saio com 10. E a saída é ativo com 0. Então, por isso, esses inversores aí. Tá? Então, nós temos o nosso decodificador. Tá? Mas, de qualquer forma, nós vamos testá-lo. Né? Então, aqui eu vou criar um outro Verilog. Vou chegar o quarto para a esquerda aqui agora, porque aqui a gente tem o nosso test bench. Então, vou só copiá-lo aqui. Tá? De novo, vou copiar o nome do módulo. Tá? Copiei o nome do módulo para que na hora que eu salvar isso daqui eu não tenha problemas, né, de ter digitado errado. Então, lá dentro da pasta do Decode 7442 eu vou criar o meu test bench. Preciso agora adicionar o test bench no projeto, né? Eu vou lá em Assignment, Settings, Simulation, Verilog HDL, a linguagem está certo, a ferramenta é o Model Sim, altera, está certo. Qual que é o test bench? Então vou criar um test bench aqui. Já está na minha área de transferência o nome, beleza. E eu tenho que adicionar também o arquivo com a implementação. Tá? Então ele está aqui. Sempre lembrar de clicar em Add para ele vir para nossa lista. Então tá lá. Ó. Ok, ok e ok. Adicionei o teste a primeira vez, eu tenho que compilar de novo. Para que alguns arquivos aí sejam criados, para que o Model Sim seja capaz de fazer essa simulação. Então, fiz algum erro aqui, eu sempre boto esse ponto e vírgula aqui, que não tem esse ponto e vírgula. Vamos de novo. Então, esse ponto e vírgula aqui não tem. Aqui não tem ponto e vírgula. Então vamos fazer uma simulação a nível RTL, até porque essa FPGA, a Max 10, a gente não tem a modelagem dela para fazer a simulação em gate level. Então encontrou lá, né? Nós vamos fazer o que? Como é de BCD para decimal, as entradas eu vou colocar em unsigned, em decimal. Então vou botar aqui radix unsigned, que é o decimal não sinalizado. A saída eu vou deixar em binário mesmo, tá? Porque é uma saída ativa por vez. Se eu puser isso aqui em decimal, vai ficar meio esquisito da gente enxergar isso. E aqui é só o I é o contador auxiliar, tá? Então até apaguei ele porque não tem muita necessidade. Então olha lá o que está acontecendo. Entrada 0, a saída 0 ativada. Entrada 1, a saída 1 ativada. Entrada 2, a saída 2 ativada. E assim sucessivamente. Depois eu tenho lá o 9, temos o 9 e a saída 9 ativada. Por último, ó, o 10 já não é uma entrada válida, então nenhuma saída ativada. Tá tudo 1 aqui. Ó. E assim se mantém o 10, 11, 12, 13, 14. Acabou faltando 15 aqui porque tinha que ter mais um. Para a gente fazer o teste corretamente, tinha que ter mais uma atribuição aqui
para ele ir até depois do 15, tá? Mas não tem problema. Depois vocês podem corrigir isso daqui para dar um tempinho a mais, né, para ele pegar o 15. Beleza? Então fizemos aí o nosso 7442.